Importante da gente entender, porque Jesus, ele morreu para nós na cruz, para que através do sacrifício dele, da morte dele, ele pudesse pagar pelos nossos pecados, para que a gente estivesse de bem com Deus, e ele ressuscitou ao terceiro dia, para que a mesma vida que ele recebeu do Pai, que fez ele ressuscitar, é a mesma vida derramada sobre nós e que nos garante que a gente viverá para sempre com Ele. Então Jesus, ele morreu para o perdão dos nossos pecados e ele ressuscitou para que a gente tenha vida eterna junto com Ele. E aí o escritor de Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós. Isso é um dom, isso é um presente de Deus. Então a salvação, ela é uma obra exclusiva da parte de Deus. Pela graça. Por que pela graça? Porque Deus, ele simplesmente decidiu nos agraciar com a salvação, independente de nós merecermos aquilo ou não. Então, pensa comigo assim, quando você tem um filho, quando você tem um bebê, você que é mãe, você dá mamar para o seu filho só se ele merece? Sim ou não? Então o bebê chorou muito, você fala assim, hoje não está merecendo, hoje não tem mamar. Ou de repente o teu filho te desobedeceu naquele dia, você fala assim, não, hoje você não está merecendo dormir aqui em casa, você vai dormir lá com o cachorro. Você percebe que numa relação de pai com seus filhos, o amor, ele não tem condição. Se ele tiver condição, ele não é amor. Então Deus, quando ele decidiu nos salvar, quando ele decidiu nos perdoar, ele não fez isso baseado no que a gente poderia fazer em troca. Ele não fez isso baseado se a gente merecia ou se a gente não merecia. Por isso a gente não é juiz da salvação de ninguém. Por isso a gente não tem uma cadeira de fiscal do céu dizendo quem é salvo e quem não é. Porque nós não temos esse critério. A salvação é um presente de Deus. É pela graça. Mediante o quê? A fé. Então como que uma pessoa ela acessa esse presente? Mediante a fé. Não é mediante obras. Então eu não posso achar que eu imergir numa água e subir, aquilo vai me salvar. Porque isso é uma obra, e obra não tem poder de me salvar. Muito bom. E é grave como eu escuto em vários lugares as pessoas pregando que se o cara ele não batizar na água e não levantar, ele não é salvo. Helder, mas não tem um texto na Bíblia que diz, aquele que crer e for batizado será salvo? Exato, mas como que o texto continua? Quem sabe? O texto continua dizendo, mas aquele que não crer, já está condenado. O texto não está dizendo aquele que não crer e não for batizado já está condenado. Aquele que não crer já está condenado. Por quê? A salvação é mediante a fé. Quer ver um outro exemplo? Jesus está na cruz, ele tem 2 ladrões do seu lado, e um daqueles ladrões começa a caçoar dele e falar, se você realmente é o Messias, desce daqui e salva a gente. Você não é o Filho de Deus? Você não é o Messias? Então por que a gente está aqui? Por que você está morrendo? E o outro, do outro lado, começa a exortar aquele ladrão. Fala, cara, você está maluco? Ele não fez nada de errado. Ele é bom, nós merecemos estar aqui, mas ele não. E aí Jesus olha para ele, o que Jesus diz? Certamente estarás comigo no paraíso. Mas se batizar nas águas é o critério para a salvação, então Jesus tinha que ter falado assim, para tudo, amigos, viu, só um pouquinho, eu tenho que fazer um negócio aqui, não era para acontecer dessa forma, não tinha planejado, mas eu vou fazer um negócio aqui, daí eu já volto, tá? Aí Jesus ia lá, ele mesmo arrancava do pé, aí descia, tipo, igual faz um pau de sebo, assim, sabe, aquelas escorregadinhas, ele descia, tirava o cara, falava, viu, vamos ali no Jordão, rapidinho, galera, segura aí, vocês que querem me matar, vocês vão conseguir, daqui a pouco, na verdade vocês não vão conseguir porque ninguém consegue me matar, eu que vou dar minha vida, mas eu já volto aqui para dar minha vida, eu só preciso batizar esse ladrão lá, se ele não se batizar na água, ele não vai ser salvo. Você percebe que não tem lógica?
Então, entenda, senhor, isso aqui é a coisa mais importante de você compreender sobre batismo. O batismo não vai te salvar. Quem te salvou foi Jesus morrendo na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Então você está se batizando não é para você ser salvo, você está batizando porque você já foi salvo. Ok? Você está se batizando porque você já foi salvo. Então Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Aí ele continua dizendo, salvos para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então perceba, você não tem influência nenhuma de obras, nada do que você possa fazer pode contribuir para a sua salvação, absolutamente nada, porque você foi salvo pela graça, mediante a fé. Só que a partir do momento que você é salvo, a Bíblia diz agora que Deus ele já preparou boas obras para que você possa caminhar sobre elas. Então você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para as boas obras. Por isso que salvação e obras, Tiago diz que caminham juntos. Porque a partir do momento que eu fui salvo, agora Deus ele preparou boas obras para que eu possa andar nela. Então quando eu vivo uma vida de paz e justiça, de alegria, eu me torno uma pessoa boa, longânima, com controle, com domínio próprio, uma pessoa amorosa, uma pessoa que faz a diferença no mundo. Não é que eu faço essas coisas para ser aprovado por Deus, para ser amado por Deus, para ser salvo por Deus. Isso não vai me promover para o céu, não tem a menor chance. Mas essas coisas eu faço porque eu já fui salvo, porque eu já fui amado por Deus, porque eu já fui aceito por Deus, e agora eu desfruto de tudo isso que Jesus conquistou por mim, caminhando em boas obras. Da mesma forma como um filho, ele não vai ser aceito pelo seu pai por ser um bom aluno, por ser obediente, por fazer aquilo que o pai gosta, jamais. O filho, ele é amado pelo seu pai, pela sua mãe, porque simplesmente nasceu dele. Pronto. Só que a partir do momento que eu olho para minha mãe e eu reconheço que ela me trouxe para a vida, que ela foi instrumento de Deus para me gerar, que ela me educou, que ela literalmente me salvou, porque se fosse uma outra mãe podia ter acabado com a minha vida, logo agora eu posso procurar cada dia viver de uma maneira que agrade o coração dela, não porque eu preciso conquistar o amor dela, não porque eu preciso conquistar a aprovação dela, mas porque ela já me amou e ela já me aprovou. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. Porque tem muitas pessoas que elas frequentam uma igreja, que elas dão um dízimo, que elas fazem tudo o que a cartilha diz, porque elas têm medo de não ir para o céu. Porque elas têm medo de acontecer alguma coisa errada. Se eu não fazer essas coisas, Deus vai mandar uma maldição, alguma coisa vai acontecer errada na minha vida. E aí você está anulando completamente a obra de Jesus na cruz. O que um pai pensaria de um filho como esse? Pensa comigo, você que é pai e mãe, talvez é mais fácil de você entender. Talvez para os filhos, não sei se é tão profundo, mas imagina você como pai e como mãe, você tem um filho que ele fala o seguinte, cara, se eu não tirar nota boa, se eu não tirar o lixo para fora, se eu não arrumar meu quarto, minha mãe vai jogar uma maldição em mim, minha mãe vai dar uma doença para mim, minha mãe não vai mais me amar, minha mãe não vai mais dar o que comer, o que beber, e só vai dar as coisas erradas na minha vida. O que você como pai e mãe pensaria de um filho assim? Pensa o teu filho duvidar do seu amor nesse ponto, de achar que porque ele não cumprir a performance que ele deveria cumprir, você simplesmente vai amaldiçoar a vida dele, jogar doença e fazer um monte de coisa contra ele. Agora, se eu te falar que existem milhares de pessoas por aí que acham que Deus faz isso, estão tirando Deus, eu falo tirando mesmo, porque isso é tiração. Acho que se Deus ele fosse nascido lá na zona de Diadema, igual a Tami, Deus ia falar, vocês estão me tirando, né? Porque se um pai humano, Jesus ele fala assim, ó, se vós que sois maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial.
Gente, é um absurdo isso. É um absurdo. Como que uma pessoa pode pensar isso? Só que por que muita gente ensina isso? Porque é uma forma de colocar medo em você. E se você tiver medo, se eu colocar medo em você, eu falar que se você não vir na igreja, se você não der o seu dízimo, se você não seguir a cartilha, Deus vai te amaldiçoar, o mal vai te alcançar, o que vai acontecer? Você vai querer me seguir, você vai querer vir atrás, você vai fazer tudo que eu estou pedindo para você fazer. Só que a gente precisa tomar muito cuidado, porque aqueles que fazem os pequeninos tropeçar, era melhor que tivesse amarrado uma corda no pescoço com peso e jogasse no oceano. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos que a ira de Deus ela se manifesta no céu contra todo homem impiedoso que retém a verdade pela prática da injustiça. E tem um monte de gente achando que Deus está irado com a prostituta, com o LGBT, que Deus está irado com o esquerdista, com o Lula, com o cara na cadeia. Tem um monte de gente achando que Deus está irado com esses caras. E isso ofende Deus. Só que em nenhum momento você vai ver um texto falando isso. Agora, o texto ele diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra um homem impiedoso que retém a verdade pela prática da injustiça. A pergunta é, quem pode reter a verdade? Quem pode guardar a verdade só para si? Quem tem? Então a ira de Deus não está contra o pecador que ainda não foi salvo, que não nasceu de novo, que não teve uma experiência com ele. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que ninguém se perca. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, seja salvo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o versículo 17, porque Deus veio para salvar o mundo e não para condenar o mundo. As pessoas elas esquecem do versículo João 3,17, elas param no 16, mas o 17 ele é tão importante quanto o 16. A Bíblia diz que Jesus veio para salvar o mundo e não para condenar. E parece que tem um monte de gente torcendo para que os outros sejam condenados. Então Deus, na verdade, quando Ele olha para essas pessoas, Ele tem misericórdia. Por quê? Porque elas estão mortas em delitos e em pecados, e Ele está esperando que eu e você possa pregar para eles, para que eles sejam salvos. Só que quando que Deus ele fica irado? Quando Ele vê alguém que retém a verdade pela prática da injustiça. Então eu sei dessa verdade aqui, que não existe mais condenação sobre você, que você não precisa fazer obra nenhuma para ser abençoado, que você não precisa dar o seu dinheiro, que você não precisa frequentar a igreja, que você não precisa me ouvir, você não precisa dessas coisas. Eu sei dessa verdade, isso é justo, é conectar você direto com o trono, é ensinar para você que a mesma autoridade que está na minha vida como pastor, está sobre você também, porque é o mesmo Espírito. É ensinar para você que a sua oração ela é tão poderosa quanto a minha. É ensinar para você que os seus dons, eles são tão úteis no reino de Deus como o meu. Ainda que talvez você não tenha o microfone na mão, talvez você não pregue como eu prego, mas o Espírito Santo de Deus, ele te deu dons e talentos exclusivos para você viver abundantemente nessa terra e fazer diferente onde você passar. Aleluia. Só que se eu ensinar essas coisas para vocês, vocês não dependem mais de mim. E aí, se eu preciso do seu dinheiro, se eu preciso do seu elogio, se eu preciso que vocês frequentem a minha igreja, logo eu preciso encontrar uma maneira de não falar essas coisas e corromper a verdade pela prática da justiça. Obrigado. Nossa, deu, não sei se foi profético, se foi a tosse que eu dei, mas eu estava precisando. Então isso é perigoso. Por isso que quando Jesus ele encontrava uma prostituta, um pecador, um Zaqueu da vida, uma Maria Madalena, ele trazia para perto, falava que ia na casa deles, sentava com eles, tomavam um vinho, comia junto. Só que quando Jesus encontrava um religioso, ele já chegava dando nos dedos. Eu gosto do texto de Nicodemos, né, um fariseu de alto escalão, um baita de um religioso. Ele chega querendo se arregar com Jesus, falando: mestre, eu sei que é impossível fazer essas coisas sem que seja enviado pelo Senhor. Sabe, tipo aquele que chega bajulando? Jesus já fala: cara, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Tipo, já deu na lata já. Jesus, ele fala assim: ó, tá vendo esses caras aqui, ó? Eles oram 3 vezes ao dia, eles jejuam 2 vezes na semana, eles dão dízimo de tudo, só que eles são como sepulcros caiados. Ou seja, eles são como
eles fedem como se fosse um corpo em decomposição. Por quê? Porque eles me honram com o lábio, diz o Senhor, mas o seu coração está longe de mim. Então perceba, se Deus está irado com alguém na terra, não é com essa galera que vocês vêem na parada gay, não é com esses caras, é com os religiosos, é com os pastores, com os padres, com os líderes religiosos que detêm a verdade, não ensinam a verdade, guardam para si pela prática da injustiça, afastando as pessoas de um relacionamento direto e íntimo com o Pai. Então, não depende de obras. Você não vai ser mais abençoado por causa das suas obras. Você não vai mais ser mais abençoado porque você dá dinheiro, porque você frequenta a igreja, porque você não peca. Não vai ser. Agora, quando você entende a salvação, você começa a caminhar nela, você começa a contribuir, você começa a fazer parte de uma comunidade, você começa a andar em santidade. Por quê? Porque você sabe que essas são boas obras que Deus criou para que você possa caminhar nelas. E aí não se torna mais uma obrigação, uma necessidade, mas se torna agora um prazer e um privilégio você poder caminhar nessas coisas. Você não vai mais na igreja porque se você faltar alguém vai te ligar perguntando por que você não foi. Ou você não dá mais a tua oferta porque senão alguém vai cobrar por que você não deu dinheiro, ou porque você vai ficar desempregado. Mas porque é um privilégio, porque para você com bom e com suave é estar com os irmãos. É um prazer estar junto. Para você contribuir financeiramente é um prazer, porque você quer que a mesma mensagem que te salvou, agora ela salve outras pessoas. E o dinheiro ele é um combustível para que a gente possa fazer com que a carruagem do Evangelho do Reino de Deus possa avançar sobre a terra. Você percebe que não é o como e o que? Não é como você vai dar dinheiro e o que é dar dinheiro, mas é o porquê. Então, essa é a parte mais importante, por isso que eu queria gastar muito tempo aqui. Salvação não depende do seu batismo nas águas, ok? Próximo, você não precisa batizar nas águas para ser membro da igreja. Isso aí não tem fundamento algum. Eu não vou nem gastar muito tempo com isso, porque isso aqui não tem fundamento algum. Não tem um texto na Bíblia que chega nem perto disso aqui. Eu só estou te falando isso aqui porque talvez você está aqui, você se converteu ali na INC mesmo, então isso aqui para você talvez não vai fazer sentido. Mas outras pessoas aqui podem ter vindo de uma realidade que se você não se batizasse na água, você não era membro da igreja. Então, biblicamente falando, teologicamente falando, isso não tem fundamento. O que pode ser é o quê? Um combinado daquela denominação, pode ser um pré-requisito da denominação. Eu não vou dizer que está errado, que eles tinham que fazer diferente, porque eu não sei qual que é o combinado deles lá. Então, eu não estou aqui para condenar e dizer que eles estão fazendo errado. O que eu estou dizendo é que, teologicamente falando, biblicamente falando, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, se é uma maneira deles poder saber quem que está sério no ministério, quem que não está, é uma outra coisa. Agora, ninguém tem um texto bíblico para chegar e falar assim, se você não se batizar, você não pode ser membro da igreja. Porque a igreja não é o lugar que você vai. A igreja é a família de Cristo, que foi conquistado quando o texto de Apocalipse diz que ele salvou para si pessoas de toda tribo, língua e nação. A igreja é a família de Cristo. A igreja é o quê? Todos aqueles que uma vez entregaram sua vida para Jesus e foram aceitos por Deus. Porque todos quanto o receberam foram feitos filhos de Deus. Essa é a igreja, tem nada a ver com o batismo. Ok? Agora, mas é uma regra da denominação. Está tudo bem, eu respeito e quem está lá precisa respeitar o combinado. Mas o importante é vocês não associarem que uma coisa tem a ver com outra do ponto de vista bíblico-teológico. Ok? Combinado? Próximo. Você não precisa se batizar para participar do ministério. Aqui na igreja você só participa do ministério se você se batizar. Não é pré-requisito também. Jesus, quando ele expulsa o demônio do gadareno, o cara ali tem uma experiência com Jesus, Jesus não fala para ele, é o seguinte, vamos se batizar, porque eu tenho uma missão para você, e enquanto você se batizar, eu não posso te dar essa missão. Muito pelo contrário, o cara quis seguir Jesus e ele falou, não, volta lá para a tua cidade e começa a pregar para os caras. Então não é pré-requisito, ok? A partir do momento que você nasceu de novo, você já está totalmente apto a exercer ministério. O que é ministério? Não tem nada a ver com cantar, pregar e tocar na igreja.
Guarde isso, meu irmão. Fazer a obra de Deus não tem nada a ver com o que você faz dentro da igreja. Se fazer a obra de Deus se resume ao que você faz dentro de uma igreja, então Jesus nunca fez a obra de Deus. O que é ministério? A palavra ministério significa serviço. O que é você exercer ministério? É você servir qualquer pessoa em qualquer ambiente que está do seu lado, com a consciência de que tudo que você faz para o teu irmão, você faz como se estivesse fazendo a Deus. Então o que é você fazer ministério? É você, como mãe, nasceu de novo e agora você serve os teus filhos na consciência de que servindo a eles você está servindo a Deus. Pronto, bem-vindo ao ministério. É você, no seu ambiente de trabalho, poder tratar as pessoas como Jesus trataria. Isso é ministério. Aí se você vai tocar, cantar e pregar na igreja, isso aí é só mais uma parte das funções que você pode desenvolver, mas não é a parte mais importante. Se fosse assim, Jesus não tinha dito, ide por todo mundo pregar as nações. Jesus tinha dito, vinde todo mundo para dentro do templo, vamos fazer banda, ministério de dança e vamos tocar lá dentro. Então não é pré-requisito para ministério. E por último, não é pré-requisito para você poder contribuir, para você ser abençoado. Não é pré-requisito para isso, ok? Tranquilo até aqui? Então vamos falar o que é o batismo, tá? Então vamos lá. O batismo, ele nada mais é do que uma celebração de uma aliança e de um compromisso que você fez no seu coração. É uma celebração. O batismo nas águas, ele é uma celebração. Por quê? Porque você fez uma aliança com Deus, e a partir do momento que você fez essa aliança com Deus, a partir do momento que você se comprometeu no seu coração, que você nasceu de novo, que você tem uma vida com Jesus, agora a gente vai celebrar. Ele é um símbolo, ele é uma celebração. Quando Deus ele chega para Abraão, ele chama Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Então Deus ele vem dar uma palavra para Abraão. E o escritor de Hebreus diz que Abraão creu naquela palavra. E o símbolo daquela aliança que Deus fez com Abraão foi a circuncisão. Então veja bem, a circuncisão não era um pré-requisito para Abraão caminhar naquilo que Deus falou para ele. Não era. O pré-requisito para Abraão caminhar no que Deus falou para ele era ele crer. Deus falou, Abraão, sai desse lugar e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E lá vai ser muito grande a sua descendência, ela vai dominar o mundo. Então Abraão primeiro creu. Depois que Abraão creu, Deus vem e faz uma aliança com ele, e Deus fala sobre a circuncisão, porque a circuncisão é um símbolo da aliança de Deus com Abraão. Então perceba que da mesma forma, o batismo nas águas, ele é um símbolo de uma aliança de você com Deus através do novo nascimento. Amém? Amém. Seguindo, a palavra batismo no hebraico, ela vem da palavra, do grego, ela vem da palavra baptizo, que significa imergir e mergulhar em algo até que aquilo tenha você. Então, o exemplo que eles dão, eu tenho uma Bíblia que ela se chama Oliver Tree, que ela traz todo o significado das palavras em grego. Você clica na palavra em português, ela traz a referência do grego. E essa palavra baptizo, ela dá o exemplo de como eles faziam picles na antiguidade. Então, o que eles faziam? Eles pegavam o pepino, eles inseriam dentro de um pote com vinagre, e eles deixavam lá até que o pepino absorvesse o vinagre, a ponto dele se tornar um pepino que a gente chama de pepino em conserva. Então o que acontece? O pepino, ele era imergido, então ele era imergido naquele vinagre, e quando ele saía daquele vinagre, ele saía com as propriedades do vinagre em si. Então, quando o texto ele utiliza a palavra batismo, ele utiliza essa mesma palavra, que é você imergir num ambiente
E quando você imerge naquele ambiente, quando você sai daquele ambiente, você sai com aquelas propriedades. Esse é o significado da palavra batismo, tá? Só que o que eu queria compartilhar com vocês? Isso aqui mais para curiosidade, para você pesquisar sobre isso depois. Existem 6 tipos de batismo quando a Bíblia se refere a essa palavra. Então, quando a gente fala de batismo, eu vou me batizar. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é o batismo nas águas. Só que o batismo nas águas, ele é apenas um dos batismos que a Bíblia fala. Outros, se você quiser anotar, depois você pode pesquisar. Há batismo de arrependimento. Então, no tempo de João Batista, as pessoas elas se batizavam como um sinal de arrependimento. Como Jesus ainda não tinha morrido e ele não tinha se oferecido como sacrifício para os nossos pecados, a maneira que João Batista utilizava para uma pessoa se arrepender era através do batismo. Então, o batismo de João Batista, entenda bem, o batismo de João Batista, ele é um batismo pré-Cristo. João Batista é aquele que veio preparar o caminho para o Messias. Então, até João Batista, as pessoas elas se arrependiam através do batismo nas águas, ok? Um outro batismo que a Bíblia fala, que é o batismo cristão, que são 4. Perdão, antes do batismo cristão, tem o batismo no corpo. Tem um batismo que chama batismo no corpo. O que é o batismo no corpo? É quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Lembra que a palavra batismo é imergir? É uma coisa te ter a ponto de mudar a sua propriedade? Então, quando o pepino ele era colocado no vinagre, o pepino ele mudava a sua propriedade, por quê? Porque o vinagre se tornava um com ele, imergia nele. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você crê que Jesus morreu para os seus pecados, ressuscitou para a vida eterna, você quer viver com ele agora, naquele momento você recebe o batismo no corpo. Esse batismo no corpo é o batismo de Jesus, porque agora você se torna um com ele. Você e ele agora se tornam um. A partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, o próprio Espírito Santo ele passa a habitar em você. Agora você e ele são um. As suas propriedades elas foram modificadas porque você está nele. Então isso é o batismo no corpo. Além disso, nós temos também o batismo no Espírito Santo. Então o texto fala de batismo no Espírito Santo. O texto fala também sobre batismo no fogo, que é sobre purificação de caráter. Então, sabe quando você percebe que o seu caráter está sendo purificado? Você fala, rapaz, antes eu mentia, antes eu não cumpria a minha palavra, eu tinha ódio das pessoas, eu não perdoava, e eu sinto que cada vez mais eu estou sendo purificado, eu estou sendo transformado. O nome disso é batismo no fogo. O fogo, assim como o fogo ele purifica, o ouro, ele tira as impurezas do ouro, da mesma forma esse batismo no fogo é o batismo que vai purificando, a gente também vai tirando as impurezas. E por último, existe o batismo no sofrimento, que é um batismo que aquela pessoa que ela decide viver para Jesus, só que para ela sofrer não dói tanto quanto às vezes para quem está assistindo. Por exemplo, você vê Paulo, quando ele sofria por amor a Jesus, para nós parece terrível, o cara tomando chibatada, o cara sendo preso na masmorra, ele indo para Jerusalém, os caras vão condenar para matar ele. Às vezes para a gente olhando de fora é algo terrível. Só que quem é batizado no sofrimento, a pessoa ela está tão imergida em Deus que para ela o sofrimento não é como é para a gente. Para ela o viver é Cristo e morrer é lucro. Se até morrer é lucro, imagine o resto. Então, eu estou falando isso para você porque quando a gente fala de batismo, a gente precisa se perguntar, mas qual batismo? Qual batismo que a gente está falando? Não, porque a Bíblia diz que tem o batismo, mas qual batismo? Batismo no Espírito Santo? Batismo no corpo? Batismo do sofrimento? Batismo no fogo? Então existem 6 tipos de batismo e que daí, qualquer hora a gente pode fazer um estudo sobre cada um deles. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é importante a gente entender que o batismo que a gente vai fazer essa manhã é o batismo nas águas, ok? Esse é o que nós chamamos de batismo nas águas. E a questão é, por que
que a gente vai fazer o batismo nas águas. Eu tenho alguns textos, se vocês quiserem anotar, Atos 8,14, deixa eu ler bem rapidinho, só para você entender em alguns contextos que aparece esses outros batismos. Atos 8,14 ao 16 diz assim, então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre um deles, tinha apenas sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então percebe, são batismos diferentes, ok? Um outro texto que fala sobre batismo também está lá em Romanos 6, versículo 4 e 5. O texto diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Isso aqui ele está falando do batismo no corpo, não está falando de batismo nas águas. Porque a partir do momento que eu nasço de novo, é o que Paulo ele fala em Gálatas capítulo 2, 20. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então a partir do momento que eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou batizado no corpo e agora eu vivo a vida de Deus. A velha vida, a vida que eu tinha antes de Deus, ela está condenada. Eu ressuscitei justamente com Jesus. Amém? Então vamos lá, por que na água? Por que a gente faz então um batismo cristão pós Jesus? Por que a gente se batiza na água? Então lá em Atos capítulo 8, 36, deixa eu abrir aqui para ler com você. Atos 8, 36. Cadê? Atos 8, 36. O texto diz assim: e Felipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou o Evangelho. Jesus, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: eis aqui água, que me impede de ser batizado? Ao que Felipe orientou: tu podes, se creres de todo o coração. Olha só, qual que é o pré-requisito? Crer de todo o coração. E aí ele continua dizendo: eu declaro, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Qual que é o pré-requisito para batizar nas águas? Crer de todo coração. E tem muita gente que às vezes, poxa, Helder, mas ainda eu não parei de fumar. Mas ainda eu não parei de beber. Mas eu não parei. Entenda que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque se você começa a achar que quando você parar de fazer essas coisas, aí você vai estar apta para andar com Jesus, então você vai achar que o que te habilita a andar com Jesus são as tuas obras, não o sacrifício dele.